Olha a tamanha lavagem de dinheiro perante o que é. Quando querem que liga ventilador, larga tudo até eles quebrarem, que é lucro. Câmbio específico da avaliação de todos os lugares, fora tudo que entra e sai, a droga livre, tudo que os inexplicáveis ganharam direito de fazer, entre a lavagem de dinheiro, pessoa física, pessoa jurídica, manterem toda a quantidade de leigo, e entre a quem decifra alturas, profundidades, lateralidades, o que virou estratificar, camuflar de aparentemente estagiário, professor, atleta, entre negócio de preparador, educador, técnico, blá, 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 entre modalidades e tudo que são capazes de inventar e aparentemente danças específicas, entra na sala, faz seu show, faz seu programa, bota a blusa no horário, não tem ninguém. Entre tudo pedacinho que departamentaram fazer burocracia como dinheiro em cima, de imposto, de regras que não são regras, não são obedecidas, lava dinheiro total, chantagem, propina, dá para sobrar tudo que tem direito. Se eu fosse trabalhar 4 horas, o que são 8, 16, uma amostra de 16 pessoas, como que vira uma seleção de amostra? Se for avaliar o que sobra como profissionais, né? Se fosse questão de ter uma desenvoltura perante o meu trabalho ou a relação perante profissionais, né? Que é a rotina de interatividade trouxesse magnitude de multidisciplinar de fato, que implicasse em 4 horas de trabalho. Vamos botar que quem pega 5 horas da manhã vai até as 10 horas, né? Ou quisesse 10 horas de trabalho, né? Nesse valor, sabendo que a maioria cobra 100, cento e tanto, pacote de 1.000 e tanto, geralmente cursos ou copiam várias coisas, valem fortuna, escrevem fortuna, mesmo tendo competência alguma, vendem tudo, entre todo o tráfico de droga, patrocínio aqui em conveniência, muita raça de trem mesmo. Isso nesse seco de uma academia porra rala, pessoas chaves de cadeia, inafiançáveis, procuráveis, tudo que poder imaginar. Você imagina se eu fosse trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas à noite, com 4 vezes na semana, tendo domingo, quarta, vamos botar que fosse menor salário de 4, sempre de 4, né? Malhando no final e voltando para atender num horário, que é horário de pico, 5, 6, 7, 8, 9. Geralmente é o tempo, tem academia que é o tempo todo, absurdo. E horário da tarde, é muito relativo a estrutura da academia, ar-condicionado, isso, aquilo, é direto, vai 24 horas, né? Mas você imagina segunda, terça, quinta e sexta, você tendo a quarta livre, o sábado e domingo, para fazer alguma coisa, o que é um marido entender e não utilizar sua periodização contra você, o que é um rapidinho da semana e não necessariamente, ou mais à noite, para quem trabalha 4 horas, chegar em casa mais cedo. Nesse valor de pagar 20 é para a pessoa poder investir, o que é um salário, o que é uma comida, o que é uma suplementação. Olha os ramos de lavagem de dinheiro em cima disso que não tem essa magnitude, o que virou quebrem tudo, atividade é sempre atividade, e obedeçam a todos os outros, carreguem todas as cargas, vira técnico de tudo e não seja ninguém, né? O que seria 5.120 para trabalhar 8 horas, e o que seria 10 horas, 6.400, né? Ou seja, vamos botar em pauta o que é cumulativismo de necessidade como condições basais aqui em educação comum, ainda que seja um bom de blá blá, o que é uma prática corporal, como entendem estender cientificização comparada de sala de aula, alfabetização de fato, sobre bases sustentáveis, que isso não vira uma desvocação, falta de ética, aqui em todas essas questões, para que em que dado momento isso daqui seria uma reimplantação distributiva perante entendimento corporal, de renaturalização, de hipertrofização cabível, o que é uma questão de atividade e minuciosidade perante o trabalho comum, e a quem justificar cultura comparada entre, né, a crítica que vira porque que tá mole, porque que tá catabolizado, que não se machuque entre exercícios de pancada, alturas, profundidades, que depois, num dado momento, não parou para pensar sobre algumas coisas, sobre o racismo total, e desde quando o racismo total depende de correção para que sejam mais estupidamente porcosos, roubando, que viraram destituir sentido milagrado entre não atomizações, não trabalho, que a quem virou entender o que são os falcatriosos sobre a corrupção total, quando angularidades fudidas é quem justifique como interpretam mesmo.
Kama Sutras ou qualquer coisa, mas imagine esse valor. E o que seria a responsabilidade receitual exata, como de fato a pessoa trabalha só numa profissão, o que virou, se você é bom profissional, de fato você está só numa profissão, o que virou profissões se tornarem, tal momento é isso, tal momento é aquilo, que não atende, o que virou uma merda muito grande. E até que ponto receitualizar? Qual é o perfil do seu aluno que te busca? O que é a interatividade que vai para o bolso dele caso você utilize o trabalho dele não necessariamente? O que vira um processo inclusivo total? Coisas levarem à extinção, a refinamento, a cientificização racionalizante, que implica em receituar e é quem causa efeito de manejo. Num dado momento você maneja. Todo mundo manejaria, mas o que é mal manejar o tempo todo? Manejar repetitivamente o que seleciona como virou um platô catabólico perante a condição corporal e a quem achou reversar de tudo quanto é maneira e dizer que chegou com evolução nova. Né? Aí você pergunta, porra, mas você continua preto, mas você continua branco, mas você continua viado. A cada corpo é o corpo acostuma, você continua deficiente, catabólico. Sobra-se o que perguntar, quem sai entre isométrica, justificar a isotonia comparada, né? O que vira isocinética? Quem é a ponte isométrica? Ativo, passivo, tocante, não tocante, sobre essas condições, o que virou platô de fisioterapia ou recuperação perante choquinho, não choquinho, mesmo atividades sustentáveis, que é quem justifique, porque um monte de porcosidade totalmente descabível, incompatível de volume. O que são caneleiras? Barras, anilhas, halteres, e não necessariamente toda a porcosidade que virou. Se tem isso daqui, é uma coisa nova, tira esse, é diferente, como encaixa tudo o tempo todo. Uma porcosidade instrumental que não tem artigo definido, de todes, de voinice, desvoinice, elixir da nova vida, da longa vida, da vida que se desaliançou, em morte absoluta, a quem se comparar, entendeu? Tal da fisioterapia, tá fazendo fisioterapia, que vira carga aparente e não aparente sobre, né, recursos frequenciais, potenciais entre peso corporal, instrumentos e máquinas, que subsistenciam, em que momento, quem paga? A troca de equipamento. Ei, chama todo mundo aí que chegou o equipamento, mas eu não posso, eu estourei minha coluna, só malha esse pedaço. E no seu trabalho, causa e efeito, então assim, estoura novo. Né? O que virou também, tem que chamar todo mundo para botar o aparelho no lugar, e o que vira aparelho e não aparelho. Entre estados de resistência, a quem compare valor de escravismo sofisticado hipertroficamente, caso tirassem o peso no lugar, caso questionasse o custo-benefício, até onde a crescência piramidal, não piramidal, corrente que subsistenciasse causa e efeito do corpo, até onde as cargas máximas, as repetições máximas, o platô de carga perante todas essas questões, né, que subsistencie de fato a causa e efeito dessa anticatabolismo, caso fosse atividade, desgaste de carga, essa reharmonização, essa putaria total de infidelidade, que homem ganha volume para dar mais a bunda e mulher para ter que virar macho para entrar no reino dos céus, caso o swing total os decifrassem em receita que responsabilizasse, né? O que é você não responsabilizar? Um sentido tem formas. A forma de você entender a hipertrofia é, inclusive, você justificar quem você é, como que você responde. Quando apontar unilateralmente, não pejorativizado, o convite de você entender a vantagem de par, expectativar, entender o seu e o dele junto e não necessariamente que momento é alternância para quem, que implica, então assim, esse chegou primeiro, não chegou primeiro, nesse dia tá e não tá, então tem que compensar no corpo do outro. O que vira fidelização enquanto espera? Enquanto fetiche de estimular que um vire totalmente ocupado entre um monte de parafernália, a quem sobra se tornar mais inteligente a individualidade sexual, fingido passivo, apontava coitadinho, aquele enganou na rua, mas como que o outro vive a rua e a casa, né? Que se tornam psiquéticas, né? Que também que nunca se acabe, é quem justifique o que é tudo pago, como mais roubam para pagar. Caso fosse só uma relação, né, amadora, né? Que virou profissionalismo cabido e não cabido, vamos assim, entre condições industriais, destemperaturais, que volte ao zero, tira o valor do zero mal jurado, que vira a potência do zero,
reacionismo da nota que caiba no colchão, entre a leveza do manejo e o banco não pejorativizado, e penso que não necessariamente. Tudo fica tão de graça, né? Como o trabalho ficou tanto pesado. Fuder ou não fuder, né? Sobre questões tais enquanto trabalho, horas de trabalho, entendimento de trabalho, compensação de força de trabalho, entre quais ladrões ganharam volume, precisam estar entre o trabalho do outro, como entende o menor e como o maior fica volumetricamente descabido e depende de um aparentemente abstratual ser a força de trabalho. Que momento em pandemia, não pandemia, apocalipse, o que vira compensação de habilidades, né? Dizer como que ganham habilidades de subida e descida e não necessariamente a quem atribuir correr da morte, como também correr da vida ineditamente a quem apontar céu, inferno e demônio, como Deus nunca comparado e pelo visto nem observado por ninguém até agora. Mas o meu hoje, o meu ontem já está correndo, tem um bocadinho de tempo, né? Então o que vira de fato? Subsistencial, meu presente, entre seguro total e perda total, né? Inafiançáveis a quem se incomode, precisa se incomodar com aquele que não tem nada a perder. Basta ter coragem de meter o nariz onde não é chamado, oremos, né?